Quantas vezes, buscando respostas, a gente se contenta com segundo o filósofo? Tá legal, mas e segundo você? Você sabe que eu acho que é até um desrespeito com os próprios filósofos que a gente não evolua o nosso próprio pensamento a partir das ideias iniciais deles? E a gente tem que pensar que quando a gente pega um trecho isolado de um filósofo, a gente projeta a nossa interpretação sobre aquele trecho, o que faz muitas vezes a gente ter muito mais da gente no que a gente lê do que do próprio pensador. É por isso que há uma distinção entre estudar a filosofia de forma sistemática e uma abordagem filosófica acerca de diversos temas. Uma coisa não é pior ou melhor que a outra, mas são coisas diferentes. Quando a gente vai falar de estudar filosofia, mais do que interpretar um determinado trecho, é analisar contextos, é analisar toda a obra de uma vida. Nem sempre a gente tem tanto tempo assim. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que a filosofia não possa estar na nossa vida de várias maneiras. E isso pode, inclusive, ser uma abertura pra gente pensar, pra gente edificar o nosso pensamento a partir das ideias de mentes brilhantes ao longo da história do pensamento. Isso não é lindo? Quem disse que você precisa pensar exatamente o que o filósofo pensou, sendo que você pode pensar por você mesmo? Muito melhor, porque se você for considerar que muitos dos filósofos que a gente traz à luz nos nossos dias estão inseridos em contextos completamente diferentes dos nossos, muitas coisas não cabem mais, porém tantas outras cabem ainda mais se a gente tentar pensar inserido nos nossos tempos, na nossa realidade, na nossa vida, para nós mesmos e para tudo que nos cerca. Quando a gente não tem tempo de analisar toda uma obra para entender exatamente o que o filósofo quis dizer, não quer dizer que a gente não possa se abrir para a provocação pontual que a gente leu naquele momento. A gente só tem que ver a diferença do que o filósofo disse para o que a gente acha que ele disse. De novo, uma coisa não é melhor que a outra. Percebe? Só diferente mesmo. Interpretar o que alguém disse já é difícil nas nossas relações. Imagina a partir de uma leitura com um monte de comentador que a gente tem que se beneficiar para avançar no texto, de ideias em outros tempos, em outros contextos. É maravilhoso quando a gente pensa segundo o filósofo. Tenta ver o mundo pelos olhos de alguém que já vivenciou um monte de coisas diferentes da gente. Mas que a gente não se detenha nisso, que a gente tenha autonomia de pensamento, de pensarmos por nós mesmos. Dessa forma, a filosofia vai estar muito mais presente do que a gente pode imaginar. E quer ver quem disse alguma coisa sobre isso? Montaigne, como sempre falando com a gente direto lá do século XVI, né? Olha só o que ele disse. Interpretar as interpretações dá mais trabalho do que interpretar a própria coisa, mas escrevemos mais livros sobre livros do que sobre os assuntos mesmos. Comentamo-nos uns aos outros. Há excessos de comentadores, mas escassez de autores. Seja autor do seu próprio pensamento. Obviamente, não negligencie as ideias dessas mentes brilhantes ao longo da história, mas não se desobrigue de pensar por si mesmo. A autonomia que a gente busca para a nossa vida começa no pensar por nós mesmos. Ou não?